Olá, amados e amadas do Senhor, uma alegria poder retornar ao convívio dos lares da freguesia ao meio da semana para o nosso momento de estudo. Agradecemos a Deus pelos dias que temos vivido, pelos momentos que temos vivido em comunhão e espero muito em breve possa estar revendo outros irmãos que não temos visto aqui em nossa congregação no culto presencial. Quero lembrar aos irmãos que estamos já nos reunindo presencialmente, dominicalmente, às 10h30 para o culto da manhã e às 18h30 culto gravado. Os irmãos não cessem de participar desses cultos, reunir a família, estar juntos. Se puder, traga a sua família para estar conosco, faça a sua inscrição. Queremos rever os irmãos, queremos matar saudade. Nós queremos destacar nessa semana, em especial como um pedido de oração, a que os irmãos estejam orando por nossa cidade. No próximo domingo, nós teremos as eleições municipais, quando estaremos escolhendo para a nossa cidade o prefeito e toda a sua equipe, o vice-prefeito e vereadores, pessoas que estarão se preocupando, zelando, cuidando dos interesses de nossa cidade. Orem pela nossa cidade, orem para que possamos ter uma cidade pacífica, uma cidade que continue no contexto das nações como uma cidade maravilhosa. Ore por esse objetivo, irmãos, e a nossa igreja aqui está para tentar ajudar nessa direção. Também pedimos aos irmãos que estejam orando pelos enfermos. Nós temos irmãos enfermos em nossa igreja. Comunique-se com a secretaria e tenha a relação do nome daqueles que estão enfermos. Também temos famílias enlutadas. A irmã Elvira partiu ao início dessa semana e a irmã Esther Luiza, do Ministério Infantil, perdeu seu papai. São famílias que estão chorosas, lamentando a partida do querido e da querida. Oremos por eles para que Deus possa confortá-los. A propósito, irmãos, quero lembrar que no próximo domingo teremos o culto pela manhã, no horário normal, às 10h30. Os irmãos idosos que estarão votando entre 7 e 10 horas. E se quiserem ver, poderão se inscrever para estar conosco às 10h30. Os demais irmãos podem votar na parte da tarde, depois de meio-dia, e se o irmão desejar participar do culto conosco. Então o culto estará no horário normal e estará pregando o irmão Jorge Correia. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio desse encontro ao meio da semana, a alegria, Senhor Deus, de estarmos em contato com as famílias da tua igreja, ministrando a palavra àqueles corações. Queremos nesse instante, ó Pai, suplicar em favor de nossa cidade. Oriente, Senhor, nossas mentes, nossa inteligência. No próximo domingo, quando estaremos escolhendo as pessoas que estarão conduzindo politicamente os interesses de nossa cidade. Saibamos, ó Pai, votar com responsabilidade, com lisura e com sabedoria, procurando fazer a tua vontade nessa escolha. Agora, ó Pai, queremos pedir em favor daqueles que em nossa igreja estão enlutados, conforte os corações, porção dobrada, Senhor, da tua graça sobre eles. Pedimos também em favor dos enfermos, irmãos que estão em tratamento de câncer, irmãos que estão acometidos de outras enfermidades, que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja fortificando, que o Senhor esteja abençoando essas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, vamos ao nosso estudo de hoje. Nós tínhamos anunciado que estaríamos falando sobre a igreja, a sua natureza e missão. Já estamos chegando ao fim do estudo, do nosso estudo doutrinário. Vamos entrar em outro assunto agora na primeira quarta-feira de dezembro, e espero que esse estudo tenha abençoado os irmãos grandissimamente. Hoje estaremos falando sobre a natureza e missão da igreja. Quero citar inicialmente o texto de Mateus 16:18, que costumo chamar de a certidão de nascimento da igreja. Disse Jesus: edificarei a minha igreja, e o inferno não prevalecerá contra ela. Mateus 16:18. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, meus queridos, é uma criação especial de Deus, mediante a ação do Senhor Jesus Cristo. O termo que se traduz como igreja, do grego eclesia, língua original na qual foi escrito o Novo Testamento, não possui conotação religiosa. No grego, a expressão eclesia significa chamar para fora. Eclesia é uma palavra composta, a preposição ek, que significa fora, e o verbo kleo, cujo significado é chamar. Para o grego, eclesia significa chamar as pessoas para fora de suas casas, para um lugar público, para em lugar público reunir as pessoas fora de suas casas, para tratar em uma assembleia ou reunião de assuntos políticos, assuntos administrativos da cidade ou mesmo religiosos. Ao usar a mesma palavra em relação aos seus seguidores, o Senhor estava dizendo que Ele os estava convocando como salvos, para que como salvos saíssem fora das quatro paredes de suas casas, fora das quatro paredes do templo, para anunciarem as boas novas de salvação. Essa é a lição principal da igreja do Senhor Jesus, o Senhor das assembleias, o Senhor da Assembleia dos Salvos. A igreja precisa estar fora, anunciando, pregando. A igreja, no sentido proposto por Jesus, não é uma organização denominacional, mas um organismo independente dos títulos ou das denominações existentes pela qual é chamada, é conhecida. Esse aspecto proposto por Jesus, ela pode ser entendida sobre dois aspectos. Ela é uma igreja visível e invisível. A igreja invisível, representada pelo povo de Deus espalhado por todo o planeta e no céu. Quanto à igreja visível, refere-se à igreja denominacional, local, a comunidade física, composta de pessoas que comungam os mesmos princípios doutrinários. A igreja invisível, mística, também é chamada de corpo universal de Cristo. A igreja, entendida como corpo de Cristo, possui muitos membros, diversos organismos, todos trabalhando de uma forma organizada e harmônica, interligados entre si em função do corpo. Esta é a igreja composta pelos verdadeiros salvos, os autênticos servos do Senhor, que fizeram, fazem e farão a história da igreja cristã até o dia do retorno do Senhor Jesus Cristo, ao dia do retorno do Senhor como juiz e Senhor dos senhores. Quero ler, irmãos, alguns textos que falam sobre a igreja como corpo. Leio inicialmente 1 Coríntios capítulo 12,
versículos 12 a 27. Portanto, assim como o corpo é uma unidade só, portanto, assim como o corpo é uma só unidade, possuindo muitos membros, e todos os membros, ainda que muitos, constituem apenas um organismo, assim é em relação à Igreja de Cristo. Pois todos nós fomos batizados por um só Espírito, a fim de compormos um só corpo, seja judeu, seja gentio, seja servo ou patrões, pois a todos foi dado do mesmo Espírito. Um corpo é constituído de muitos membros, não de um só. Um só membro não é um corpo. Um corpo só é corpo se formado de muitos membros. Ora, vós sois o corpo de Cristo, cada um de vós individualmente, pois sois membros do corpo de Cristo, a Igreja. A igreja visível é a igreja local, a organização eclesiástica, denominacional, a qual nos filiamos após nossa conversão, geralmente entramos na igreja através do batismo nas águas. A igreja visível é a assembleia, a reunião de muitas pessoas, de pessoas convertidas do mundo do pecado, que comungam princípios doutrinários comuns a todos, possuem as mesmas ideias de vida e as mesmas expressões de fé. Leio ainda 1 Coríntios 1, de 1 a 3, Tessalonicenses 1, de 1 a 3. Paulo, apóstolo, pela vontade de Deus, a igreja que está em Cristo, pela igreja que está em Corinto, composta pelos santificados em Cristo e convocados para serem santos. Agora, Tessalonicenses, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja em Tessalônica, graça e paz. Sempre agradecemos a Deus por vós, recordando-nos do vosso trabalho que resulta de uma fé laboriosa e do vosso abnegado e perseverante trabalho. Uma igreja local, visível, é caracterizada pela reunião dos crentes, motivados pelo desejo sincero de servirem e cultuarem a Deus. Cada igreja local, denominacional, é uma manifestação física da igreja invisível universal. Segundo o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, Deus planejou a igreja antes mesmo da fundação do mundo, e a concretização do seu plano divino deu-se na revelação de Jesus Cristo. Segundo o apóstolo, o propósito de Deus ao criar a igreja foi o de resgatar o controle do universo usurpado por Satanás das mãos do homem a quem Deus havia confiado. Aí leio novamente no texto sagrado, 1 Efésios capítulo 1, versículos de 1 a 11. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, aos fiéis que estão em Éfeso. Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos escolhendo desde a fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em seu amor, nos separou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, para louvor da sua glória, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu propósito, fazendo convergir em Cristo tudo o que existe no céu e na terra, na dispensação da plenitude dos tempos.
Nele fomos escolhidos e separados, conforme o plano estabelecido por aquele que cria tudo, de acordo com seus propósitos. Meus queridos, Deus planejou convergir em Cristo todas as coisas na plenitude dos tempos, isto é, quando chegasse a hora. Então, no devido tempo, Deus encarnou-se, vindo ao mundo na pessoa de Jesus Cristo, fez-se homem para resgatar com autoridade e poder a terra e a humanidade usurpada por Satanás na queda de Adão. Deus, na pessoa de Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido, como o próprio Senhor Jesus declarou lá na casa de Zaqueu, Lucas 19:10. O Senhor Jesus veio para despojar Satanás e seus anjos dos poderes roubados e triunfar sobre eles. Texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 15. A igreja representa a criação de uma nova humanidade em Cristo. Criação no plano espiritual, mediante obra regeneradora do Espírito Santo. A igreja tem a missão precípua de reconciliar o mundo com Deus. Em Romanos 8, 13 a 23, nós encontramos as seguintes expressões: se viverdes de acordo com a carne, por certo morrerás. No entanto, se viverdes de acordo com a orientação do Espírito Santo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vós recebestes o Espírito que os adotou por intermédio de Jesus Cristo como filhos, fazendo-os herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, para que participássemos da sua glória e majestade. Estou, portanto, convencido de que os sofrimentos do presente tempo não podem ser comparados com a glória que a nós está revelada e reservada. A própria natureza aguarda com vívida ansiedade que nós, os filhos de Deus, sejamos revelados, porquanto a terra foi submetida à inutilidade, não por sua escolha, mas por causa daquele que a subjugou. Mas ela será libertada da degeneração cativa em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada por Deus aos seus filhos. Como vimos, irmãos, na lição passada, a vida prática da igreja invisível iniciou-se no dia do Pentecostes, em Jerusalém, com o surgimento visível da igreja cristã local, inicialmente chamada de os seguidores do caminho e posteriormente igreja cristã, e assim iniciou a sua história. No dia do surgimento visível da igreja, os crentes estavam reunidos no Templo de Salomão, em Jerusalém, no alpendre, no anexo do templo, quando o batismo do Espírito Santo aconteceu, iniciando a história da igreja. Naquele dia, 3.000 almas se converteram após ouvirem o apóstolo Pedro e atenderem ao seu apelo para serem seguidores de Cristo. Inicialmente, a igreja não possuía templos com o seu nome, como a primeira igreja da freguesia, a igreja A, B ou C. Os crentes se reuniam nas casas e nas sinagogas judaicas. Leio alguns textos de Atos, que é o livro que conta a história inicial da igreja, que comprovam o que estou dizendo. Atos 2, capítulo 48. Diariamente, continuavam a reunir-se no pátio do templo e em sua casa, e em casa, onde juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Capítulo 5, versículos 12, 21 e 25. E muitos eram os sinais que realizavam entre o povo,
e todos que criam reuniam-se para a comunhão junto ao pórtico de Salomão. Assim, ao raiar do dia, eles entravam no pátio do templo, como haviam sido orientados, e pregavam ao povo. Ainda lá no capítulo 9, versículo 1. E Saulo, desejando a morte dos seguidores de Jesus Cristo, solicitou do sumo sacerdote cartas que o autorizasse a prender nas sinagogas de Damasco cristãos que eventualmente lá encontrasse. Após o Pentecostes, a igreja invisível, a igreja de Cristo, começou a espalhar-se por outras cidades, formando grupos de seguidores de Jesus, também chamados cristãos, a igreja local visível. Paulo escreveu uma carta aos crentes em Tessalônica, em que referiu-se à igreja local. Em Atos capítulo 13, temos o relato da igreja de Antioquia, reunindo-se como igreja visível, local, para decidir sobre a expansão da igreja em outros lugares. Entendemos então, historicamente, que a igreja é uma comunidade de pessoas seguidoras de Cristo, que agem e interagem como membros de um corpo. 1 Coríntios 12, 18. Esses membros estão distribuídos no corpo para agirem e cumprirem funções específicas úteis do corpo e para o corpo. E aí, irmãos, eu abro um parênteses para perguntar: meu querido, minha querida, qual é a tua função, irmão e irmã? Qual é a tua função no corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo, a igreja que você pertence? O que é que você faz na igreja? Qual é o seu grau de ação na igreja? Você é um assistente de culto, um cooperador talvez, um dizimista, etc. Mas é isso que você faz na igreja? A igreja é o corpo de Cristo, você é membro do corpo de Cristo. Precisa estar vivo, ativo, atuando. Quero falar um pouquinho sobre a igreja visível e as ordenanças de Cristo. Duas foram as ordenanças deixadas por Jesus Cristo com a igreja para que fossem observadas: o batismo nas águas e a ceia memorial do Senhor. A ordenança do batismo determina o testemunho simbólico de toda pessoa que aceita Cristo como Senhor e Salvador, no qual, pela imersão nas águas, ele diz que morreu e foi sepultado para o pecado, ressuscitando em Cristo como nova criatura para uma nova vida, para uma nova existência. A ceia memorial, segundo a ordenança, indica a necessidade da comunhão permanente dos crentes ao redor da mesa de Cristo, participando do pão e do vinho, símbolos do alimento cotidiano necessário. Cristo é o nosso pão, nosso alimento diário, nossa necessidade diária de sustento. Se fôssemos nos referir ao alimento diário, tomando como símbolo o alimento diário aqui em nosso país, nós poderíamos dizer, né, o pão e o café com leite. Café com leite é o nosso, é o que está na mesa da maioria, da grande maioria de todos os brasileiros. Naquela ocasião, o judeu tomava o vinho de manhã e comia o pão. E, a propósito, o pão serviu também para exemplificar o corpo de Cristo partido por nós e o sangue derramado na cruz, simbolizado pelo vinho. Mas, repetindo aí, né, são símbolos do alimento cotidiano necessário. Cristo é o nosso pão, nosso alimento diário, nossa necessidade diária de sustento. O pão e o vinho, na ceia, eles lembram a necessidade de nos alimentarmos diariamente do pão da vida, que é Jesus, e lembrarmos o seu sacrifício vicário para que pudéssemos ter vida e vida em abundância.
Essas ordenanças praticadas pela igreja como corpo e não por um membro isoladamente, mostra a necessidade bíblica de pertencermos, ser salvos, a uma igreja específica como corpo de Cristo. Vamos ver agora, já indo para o final, o crente na sua participação na igreja local, corpo de Cristo. Meus irmãos, está se disseminando entre os crentes hoje uma ideia satânica de que para ser crente não precisamos de igreja, de que podemos ser crentes, de que podemos crer e ser crente em casa. É verdade, eu concordo. Podemos crer e não pertencer ao corpo de Cristo. Crer não depende de pertencer à igreja, de ser a igreja. Só que esse crente que crê sem pertencer ao corpo de Cristo, crê como Satanás e está perdido. Leia lá Tiago 2,19. O texto de Tiago 2,19 diz que Satanás também crê e estremece. Os demônios creem e estremecem, creem no Senhor Jesus. Eles sabem que Jesus é o Senhor, eles sabem que Jesus é poderoso, eles sabem que Jesus é o Rei dos Reis. Creem e estremecem, não fazem a vontade do Senhor. Não é verdade que alguém possa ser um salvo e não pertencer como membro do corpo de Cristo, e não ser membro do corpo de Cristo. Um membro fora do corpo está morto. O mesmo se aplica ao membro da igreja de Cristo, o corpo de Cristo. A Bíblia diz que aquele que crê deve ser batizado, e que para aquele, entendemos que aquele que crê, para ser batizado, ele necessita de uma igreja. E é a igreja que batiza. E é a igreja que batiza. E é exatamente por isso que aquele que crê, ele se prepara para o batismo, para então pertencer à igreja de Cristo visível, o corpo de Cristo representado pela igreja visível. Aquele que crê precisa sim, meu irmão, minha irmã, de uma igreja para pertencer e ser útil ao reino de Deus, através dela, na expansão do reino na face da terra. Também vamos parar, irmãos, com essa história de um pé aqui e outro ali. Eu sou membro da igreja aqui, mas eu estou por aí, igual mariposa, visitando igrejas e outros ministérios. Vamos parar com isso, porque você não firma na doutrina, você não firma num propósito, você não faz nada, porque está aí só voando, né, de flor em flor, de flor em flor. O valor e beleza de uma igreja local. O valor de uma igreja local não deve ser avaliado, irmãos, pelas suas ações sociais, por sua influência na sociedade, mas por sua ação evangelizadora. A beleza da igreja, do local em que está, se destaca não por sua arquitetura, mas pelo testemunho dos crentes que a compõem junto à sociedade. Então, meus queridos, as pessoas vão ver beleza na primeira igreja batista da freguesia, olhando para a sua vida como vizinho, como parente, como pessoa comum dentro da comunidade onde você vive, no seu condomínio, no comércio onde você age, o seu testemunho. A igreja, meus amados, não é constituída por cimento, ferro e tijolo. Nós costumamos dizer: hoje eu não fui à igreja, hoje eu vou à igreja, pensando no tempo. Mas a igreja, meus queridos, não é constituída por cimento, pela estrutura do templo, mas por crentes sinceros, que experimentam ou experimentaram o novo nascimento em Cristo e amam a Jesus com todo o ardor. Embora classificada em universal e local,
invisível e visível, a Igreja de Cristo é apenas uma. Ela forma um só corpo constituído por muitos membros, membros de todas as nações, de todas as raças, de todos os povos, de todas as línguas. A igreja foi edificada por Cristo para cumprir com o mandamento de ir por todo o mundo, pregando o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Quando os crentes em uma igreja local prescindem desse mandato de evangelizar o mundo, não resta mais nada para essa igreja, a não ser tornar-se uma associação religiosa, um clube bíblico, uma organização em busca de privilégios e reconhecimento social. Uma igreja, se verdadeira, não fica apática quanto à evangelização da comunidade em que vive. Chegamos ao fim, meus amados, do estudo sobre a igreja, a sua missão, a sua função, a sua responsabilidade. Espero que o irmão tenha sido abençoado com esse estudo. Continuaremos, meus amados, já encerrando o estudo doutrinário que temos trabalhado nessas últimas quartas-feiras. Estaremos seguindo agora na próxima quarta-feira para a conclusão de nossos estudos e estaremos focando então a igreja no contexto da escatologia, contexto final. A propósito, no próximo domingo à noite estarei mas continuando e fechando então parênteses, a mensagem que iniciei domingo. Nós estaremos falando ainda sobre a escatologia no domingo pela noite. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos pelo privilégio deste dia, a oportunidade desse encontro, a alegria, Senhor, de poder ministrar na palavra do teu povo, destacando em especial a nossa responsabilidade como igreja, como membros do teu corpo e como igreja visível. Abençoa o teu povo, Pai. Complete aquilo que eu não pude fazer nessa oportunidade na mente e coração dos queridos. Nós oramos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador, seja com todos vós. Amém. Oi pessoal, o Panorama Bíblico de hoje vai falar da primeira carta a Timóteo. Timóteo era um jovem, filho de pai grego e de mãe e avó judias, A mãe dele se chamava Eunice e a avó Lloyd, elas eram judias e provavelmente convertidas ali ao cristianismo na pregação do evangelho por Paulo na sua primeira viagem missionária ali na região da Ásia. Quando Paulo volta para essa região, ele fica impressionado com o crescimento espiritual de Timóteo. Timóteo era um exemplo de vida cristã, ele tinha sido preparado pela sua família e também por Deus para uma grande obra, porque ele sabia ser liderado e se tornou um grande líder. Paulo leva Timóteo nas suas viagens missionárias, começando ali uma grande parceria para o crescimento do evangelho naquela região e para o crescimento da igreja primitiva. Timóteo se tornou um grande evangelista. Ele foi cuidado por Paulo como um filho na fé e com quem permaneceu até o fim da sua vida. A gente vê isso na segunda carta. Timóteo ele é enviado a Tessalônica, Filipos e pastoreou também a igreja de Éfeso até que o apóstolo João fosse para lá. As cartas de Paulo a Timóteo, elas são consideradas cartas pastorais, porque os conteúdos eles se referem aos cuidados de um pastor com as suas igrejas. Eles falam, Paulo fala ali da organização e do ministério que pastores e diáconos, presbíteros, devem ter, dos cuidados, das responsabilidades dessa organização enquanto igreja e para desfazer possíveis desordens que estivessem acontecendo nesse sentido. Então, que Deus abençoe a sua leitura ali de 1 Timóteo.